Atitude de Negócios tem o prazer de receber agora um ator, produtor cultural e também um grande empreendedor, porque a criatividade dele sempre anda a mil. Estou falando do Luiz Fernando. Luiz Fernando, seja bem-vindo ao Atitude de Negócios. Obrigado, Kátia, pelo convite. Boa tarde. Gente, o Luiz Fernando, ele é uma máquina de ideias, né? Só para vocês entenderem. Ali dentro funciona uma máquina e não para, 24 horas por dia. Então ele vai falar um pouquinho pra gente de duas ideias dele. Hoje a gente vai falar sobre um projeto muito bacana, onde ele realiza uma peça de teatro chamada Gotas de Codeína dentro de um apartamento, né? Luiz Fernando, me tira uma curiosidade, que eu acho que também deve ser a curiosidade do público. Isso foi uma forma de chamar a atenção como um protesto por falta de espaço para a cultura, falta de espaço de teatro, ou uma ideia mesmo que já era sua de fazer essa peça dentro de um apartamento? Na verdade, a gente tinha esse texto, né, queria trabalhar em cima desse texto, e ele inicialmente era pensado para um teatro normal. E aí a gente começou a ensaiar dentro do meu apartamento e descobriu que esse espetáculo tinha que ser encenado dentro de um apartamento. Mas pegando por esse viés do protesto, faz todo sentido. Na verdade, a gente não partiu desse princípio, mas existe sim uma falta de espaço para o artista regional se apresentar, existem poucos teatros, existem poucas possibilidades. Não estou chorando, mas a gente não pode deixar de falar da realidade. Sim, sim. Em contrapartida, também é muito bacana poder proporcionar para o espectador algo mais além do ato de ir ao teatro, né? A gente está, na verdade, proporcionando uma vivência para essas pessoas, né? Então elas saem do lugar comum, daquela sala escura, da proteção da cadeira do teatro, da cortina que abre e fecha, e vão para o apartamento do personagem e são obrigadas a interagir, a se locomover dentro do espaço. Então é um espetáculo que você não assiste sentado o tempo todo, e assistir essas ações cotidianas do personagem. Então tem a contrapartida de assim, eu não tenho espaço para fazer, mas é muito legal redescobrir e ressignificar novos espaços. Sim, você acaba usando isso como uma saída. Sim. Também, né? Mas uma prova de que há saída para tudo. E qual que é o contexto da peça? Gotas de Codeína conta a história de César. César é um homem casado, nos seus 42 anos de idade, com uma família supostamente feliz, que na verdade não pode ser quem ele deseja ser ou quem ele é de verdade, né? O mote principal do espetáculo fala sobre suicídio. Eu comecei essa pesquisa há aproximadamente 4 anos atrás, consegui estrear só esse ano o espetáculo. Porque em tempos de internet, né, o suicídio está normatizando, está virando uma doença moderna. A imprensa fala muito pouco sobre o assunto, existem muito poucas publicações direcionadas ao grande público sobre o assunto. E eu acredito que o meu papel como artista seja fazer o espectador, o público em geral, pensar. E se debruçar sobre temas que necessariamente não são os temas que estão entre os 10 mais comentados. Sim, que muitas vezes estão atualidade. no nosso cotidiano, mas que a gente não percebe. Eu venho já de uma trajetória de um outro espetáculo, que eu tomei um pouco como missão também tirar um pouco da sujeira que fica embaixo do tapete e levar isso para a cena, né? Então eu tenho trabalhado com temas mais polêmicos, mas não pelo simples fato de querer chocar ou de chamar atenção. E sim com a preocupação de que a gente já não tem mais tempo de olhar para o próximo, né? A gente vive uma vida tão corrida, então eu quero, na verdade, provocar uma reflexão nas pessoas para algo que está normatizando e as pessoas não estão se dando conta. Que está ao nosso redor e a gente acaba muitas vezes não vendo. Sim. Né? Luiz Fernando, quem quiser assistir a peça, quem quiser ir lá no apartamento do personagem, né, como você costuma dizer, deixa o convite para o público. Para assistir o espetáculo é preciso entrar na nossa página no Facebook, que é o facebook.com/Gotas de Codeína Teatro. A pessoa entra na página e ela já começa a falar com o César, que é o personagem desse espetáculo, e aí ele passa todas as coordenadas, o endereço, o público recebe alguns textos para ir lendo antes de chegar até o apartamento do personagem, e tudo é feito pela internet. Então tudo é tratado ali na internet, tudo é resolvido pela internet. Já vai entrando no clima da A peça né? começa para o espectador a partir do momento que ele manda a mensagem. Como eu tenho feito sessões cheias, né, assim, normalmente eu estou trabalhando aí com 3 semanas lotadas, reservando para a próxima sempre. Então a gente acaba tendo um contato com o espectador um tempo maior. Eu fico 3 semanas mandando texto, conversando com essas pessoas que vão me assistir lá na frente. Sim. Então também tem aí, para mim é um grande exercício, né? E aí a pessoa reserva o seu espaço e vai. São só 10 espectadores por apresentação.
É porque eu não moro numa mansão, então não cabe todo mundo. Então são só 10 por apresentação, então é necessário reservar com antecedência. E você falou que tem todo o ambiente intimista, a pessoa chega lá, ainda recebe um vinho. Sim, as pessoas chegam no apartamento do personagem e são recebidas como qualquer convidado na casa de alguém, né? Então se oferece um café, uma água, um vinho. E as pessoas são obrigadas a sair um pouco da sua zona de conforto e daquela proteção que o espectador tem quando vai assistir um espetáculo de teatro ou um filme, né? Que tem sempre algo separando. Ali você é obrigado a conviver com o personagem. Muito legal. Então eu também deixo o convite para vocês conhecerem a página e a partir daí já conhecerem todo o contexto da peça, né, Luiz Fernando? Isso aí. Vocês continuam assistindo agora Atitude de Negócios. Olá, boa noite. Uma alegria estar aqui com você que nos acompanha no programa Atitude de Negócios. Hoje trago um puxão de orelha. Um puxão de orelha nos administradores públicos que não têm se preocupado em enxergar a nossa região como uma região totalmente integrada. Levar a sério a questão metropolitana. Quando se fala em região metropolitana da Baixada Santista, infelizmente só se pensa em duas coisas, que são o lixo e o transporte. Duas coisas fundamentais e que até hoje não tiveram de fato uma preocupação em solucionar conjuntamente o problema que é de todo mundo. Mas o meu puxão de orelha de hoje não é para falar daquilo que toda hora a gente fala, que toda hora a gente repete. No momento de crise econômica, o meu puxão de orelha é para que todos os prefeitos, todos os administradores, todos os agentes de órgãos estaduais e todos aqueles que se preocupam de fato com o equilíbrio da nossa região, passem a prestar atenção na questão da perda de postos de trabalho que tem acontecido de forma absurda, intensa na nossa região, sem que haja nenhuma ação para garantir, primeiro, a recolocação dessa mão de obra, segundo, a abertura de novos postos de trabalho. Outro dia eu falei aqui sobre a questão da falta de oportunidade para o jovem que quer entrar no mercado de trabalho. Mas não é só esse que me preocupa. Me preocupa as pessoas com mais de 20 anos, 30 anos trabalhando, que ainda não têm tempo de se aposentar e que estão sendo literalmente despejadas do mercado de trabalho e colocadas numa situação de extrema dificuldade. Eu comentei outro dia a questão da Uzi Minas, que já fechou um alto-forno e que já fechou o setor de chapa grossa. São mais de 500 postos de trabalho, 500 empregos que deixaram de existir. O puxão de orelha nos administradores públicos é no sentido de que se reúnam com os empresários. É claro que o empresário quer lucro, é claro que ele só vai desenvolver a sua atividade se ele tiver retorno. Mas a continuidade dessa atividade é essencial para o equilíbrio da macro-região. Eu tenho dito aqui que cada posto de trabalho que se perde é um consumidor a menos. É uma pessoa que deixa de pagar aluguel ou que deixa de pagar a prestação da casa própria, deixa de comprar no mercado, deixa de ir no cinema, deixa de ir a um restaurante, deixa de tomar café da manhã na padaria. E com tudo isso, a economia vai enfraquecendo. E infelizmente eu não tenho percebido em todos os prefeitos da região nada mais do que discurso. Mas quais são as formas de colaborar para garantir a continuidade do emprego? A gente sabe, redução de impostos é uma das formas. Mas como reduzir impostos? Nem sempre é o IPTU, às vezes é o IPI ou o ICMS. Portanto, é uma ação conjunta. Todos os prefeitos devem se unir ao governo do estado e ao governo federal. Nesse momento, vale lembrar que a implantação do polo industrial não foi uma atitude isolada, é uma atitude de planejamento. Foi primeiro implantada uma usina hidrelétrica que garantia energia para ser consumida por todas as empresas. Vieram indústrias de base, siderúrgica, petróleo e principalmente adubo, as indústrias de fertilizantes. Isso foi feito através de planejamento, de um longo prazo. Foram 10, 15 anos
para a implantação do parque industrial. Hoje, a gente não vê planejamento, primeiro, para melhorar a qualidade do parque industrial. Segundo, para garantir condições para que esse parque industrial continue sendo eficiente. Ou então, atraindo novas empresas que substituam e ofereçam oportunidade de trabalho para aqueles que estão sendo desativados dentro das indústrias de base que existem na região. Puxão de orelha nos políticos nesse sentido. Puxão de orelha principalmente nos administradores, mas em todos aqueles que têm interesse em garantir a sustentabilidade da região metropolitana da Baixada Santista. Chega de discurso, está na hora de ações práticas e principalmente planejamento. Essa é a palavra fundamental para que a gente possa garantir a continuidade, o sucesso e o bem-estar da população da nossa região. Fique com a gente, Atitude Negócios.